Eu vou ler um texto no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, que fala sobre essa confiança em meio a grande dificuldade. Eu diria, o que você faria se a esperança fosse embora? Há um ditado que a gente usa aí, né? Que a esperança é a última que morre. E quando se perde, na verdade, a esperança, o que nos resta a fazer? Eu quero usar um texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, que fala da jornada do apóstolo Paulo indo para Roma. E algumas lições importantíssimas para a nossa vida. Você tem aí a sua Bíblia? Abriu? Vamos ler a partir do versículo 9. Diz assim: Depois de muito tempo, tendo tornado a navegação já perigosa e já passado o dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se chegavam à cidade de Fênice. E, ao passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olha para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilhão. E sendo o navio arrastado com violência, não pôde resistir o vento, cessamos a manobra e fomos nos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram todos os meios para amarrar o navio, temendo ele que se desse contra as pedras, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. No terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar o mastro, a armação do navio. E não aparecendo, havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Só até aqui, eu vou terminar de ler o texto depois. Esse texto fala de uma jornada do apóstolo Paulo indo para Roma, mostrando algo que era muito comum naqueles dias, viajar de navio. Mas o texto nos mostra que a época para viajar parecia não ser a ideal. O texto nos fala aqui da época do jejum, que nesse tempo, no mar Mediterrâneo, onde o apóstolo Paulo iria navegar, porque ele estava preso, ia ser julgado em Roma, era muito comum nessa época de inverno, os tufões e os ventos e os mares se tornar bem revoltos. No entanto, diz o texto sagrado, quando o apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, que era um pregador da palavra, que estava ali sendo levado para ser julgado como se fosse um criminoso, mas aquele que o levava, diz o texto sagrado, que dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. É claro que aqui a gente tem uma posição muito curiosa, porque o centurião não acreditava em Paulo, não dava crédito no que Paulo dizia. Ele acreditava mais nos especialistas, naquele que estava acostumado a dirigir, o pilotar, no caso aqui, o navio. Era o técnico, era o especialista em navio. Ele se dava mais crédito ao mestre, aquele que conhecia os mares. Eles conheciam muito mais de navio, conheciam muito mais de mares e tempestades do que o apóstolo Paulo. Por que acreditar num pregador? Por que acreditar num homem que estava ali sendo levado para ser julgado? Acreditavam muito mais naqueles que eram especialistas. E aqui nós temos a primeira aplicação que eu quero trazer para você nessa noite, meu amado. É que muitas vezes nós escutamos aqueles que são técnicos e são pessoas boas, são mestres, são especialistas naquilo que fazem,
mas são pessoas que têm uma observação do mundo natural das coisas. Eles observam as circunstâncias que estão em sua volta, eles acreditam nas estatísticas, nos dados que são colocados na matemática, naquilo que se pode palpar, naquilo que se pode ver, naquilo que se pode comprovar, é na ciência, é na experiência. Mas existe uma força que está acima da ciência, que está acima da experiência, que é uma visão espiritual, e aí é um grande problema. Quando as pessoas ignoram o elemento espiritual que está de trás desta situação. Por isso nós aqui continuamos pregando a palavra. Você tem ouvido aí falar o tempo inteiro sobre o coronavírus. Existem aqueles que pilotam a nação, são os governantes, são os prefeitos, é o presidente, é o ministro da saúde, é a Organização Mundial de Saúde, é a ciência, é a política. Todos eles têm uma visão e se chamam especialistas, mas nós precisamos colocar uma atenção que está acima dos especialistas. Aquele que é especialista em pessoas é aquele que fez as pessoas, aquele que criou a humanidade. Os nossos olhos precisam estar acima de todos, precisam estar em Deus. Mas quem vai dar crédito para Deus? Quem vai ouvir aqueles que pregam o Evangelho? Quem vai crer aquele que tem um discernimento espiritual? Eles dão mais crédito naquilo que podem olhar, observar, naquilo que podem deduzir. E foi isso que eles fizeram. Examinaram as circunstâncias e disseram: aqui não é um bom lugar. O versículo 13 diz que então sopra um vento brando, e eles acharam que tinham alcançado o que queriam. E eles então lançam a âncora e vão começar a navegar. Disseram: olha, está vendo, esse pregador não sabe de nada, povo de Deus não sabe de nada, vamos navegar. Soprou o vento, agora tem a solução do problema. E quando imaginaram que tinha uma solução científica, quando tinham uma solução prática, quando eles observaram e analisaram as estatísticas, examinaram o tempo, de repente, em um mesmo momento, desencadeou um chamado euroaquilhão. O vento que deveria soprar levemente o navio, se tornou agora um tufão. A situação completamente saiu de controle. Todas as coisas que eles tinham planejado, agora estava fora da sua alçada. Diz o texto sagrado que o navio foi sendo arrastado com violência, não puderam resistir o vento, cessou a manobra e fomos deixando levar. Eles agora não tinham mais controle, eles agora não tinham mais conhecimento, a ciência tinha ficado de fora, o mestre do navio não sabia o que fazer, o piloto do navio perdeu ali a sua direção, não conseguia controlar o barco, não conseguia manobrar o barco simplesmente balançava. Sabe, meu amado, confiamos naquilo que o homem diz, mas eu volto a dizer que nós precisamos entender o mundo espiritual que está em volta disso. Aonde está a nossa confiança? Diz o texto que aquilo que parecia tranquilo foi se tornando muito pior, e foi um alvoroço. O barco parecia quebrar. Eles disseram que o barco estava sendo açoitado pela tormenta. E o texto diz que no dia seguinte já aliviavam o navio. Quando diz que aliviavam o navio, significa que a carga de mercadoria que estava sendo levada para vender, eles agora estavam perdendo, estavam tomando um grande prejuízo financeiro. Não é diferente no que estamos vivendo nesse tempo de grandes prejuízos financeiros. Os governadores, os pilotos, os entendidos dizem: olha, vai dar certo, faça isso, faça aquilo, é a ciência que está mandando, vai salvar as pessoas, vai resolver todo o problema. E de repente aquilo que parecia ser a solução se tornou muito pior, se tornou um caos, se tornou confusão, e eles perderam o controle. Político não controla, ciência não controla, eles estão batendo cabeça. Essa crise vai passar e não vão encontrar a possibilidade de não encontrar solução. Estão procurando vacina, procurando tratamento. Agora o presidente aprovou um tratamento e ele disse: olha, não tem comprovação científica, mas está aí, toma tal remédio. E é assim que estão fazendo: toma um remédio, toma outro, faça uma coisa, faça outra. Na verdade não tem controle.
Como eu disse aqui, vamos mudar, e faz, e não tem reunião, e não faz isso, não faz aquilo. Acham que podem controlar, acham que têm condições de controlar. Na verdade não tem. E isso está sendo açoitado severamente. Açoitado severamente pela tormenta, já aliviaram o navio. Os prejuízos são incontáveis. E diz o versículo 19: ao terceiro dia, lançamos com as próprias mãos a armação do navio. A armação do navio era o mastro principal. Era isso que o texto quer dizer. Era aquele que tinha a vela principal, era o que mais trazia força para o navio. E era formado assim um grande mastro. Se dependendo do jeito das ondas, o mastro então podia pender e aquilo tirava o equilíbrio. Então, em casos de ondas bravias, eles tiravam aquele mastro, porque já não precisava mais, por causa do vento, e aquilo restaurava um pouco o equilíbrio do barco. Era a última estratégia, era a última maneira de dizer: vamos perder um pouco, mas não vamos perder tudo. Não é isso que está acontecendo. As pessoas estão fazendo o que podem, vendendo um pouco para não perder de tudo, para salvar pelo menos a vida. Isso baseado nos mestres, baseado nos pilotos, baseado no entendimento natural, baseado na ciência, baseado na confiança que se tem no homem. O versículo 20 é especialmente curioso e diz: não aparecendo já alguns dias, nem sol e nem estrela. Sabe o que isso significa? Se eles ficam alguns dias sem sol e sem estrela, eu vou te explicar. Uma das coisas que aquelas pessoas faziam naquele tempo era usar o sol e as estrelas como referência para guiar o barco. Porque quando se saía da costa e não enxergava mais o horizonte, não enxergava mais a ilha, eles se guiavam pelo sol. Eles sabiam pelo sol aonde era norte e sul, aonde era leste e oeste. Ou através das estrelas, eles sabiam se localizar à noite, se estavam seguindo a direção correta. E quando se passa dias com tudo tampado, não sabe o sol, não tem lua, não tem estrela, significa que eles estavam completamente perdidos. Eles não sabiam onde estavam. Se fossem goianos, talvez dissessem: onde eu estou, oncotô, poncovô. Totalmente perdidos ao ponto de vir uma grande tempestade. Diz o texto: dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Toda esperança de salvamento. Dissipou-se toda esperança de salvamento. A esperança foi embora do barco. A esperança fugiu do navio. Eles perderam até mesmo esperança de sobreviverem. Já tinham perdido o rumo, perderam a direção, perderam o dinheiro, o lucro que teriam, perderam a própria estrutura do barco e agora estavam perdendo a própria vida. O que fazer quando se está perdendo tudo? O que fazer quando se entra numa tempestade açoitado, em que não se tem direção, em que o piloto já não sabe mais, aonde o mestre já não sabe mais, aonde você não consegue nem mesmo se localizar, se encontrar, aonde não sabe mais o que fazer, aonde o prejuízo financeiro, o prejuízo espiritual, o prejuízo moral. O que fazer nessa história? Diz o versículo 21, nesse texto agora, preste atenção. Quando até mesmo a esperança vai embora, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e a perda. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, trouxe aquela palavra e disse: olha, vocês não ouviram, deviam ter me ouvido, porque eu não sou entendido em navio, eu não sou entendido de barco, mas eu tenho um outro entendimento, eu tenho um outro discernimento. E ele vai explicar por quê. As pessoas perderam tanto a esperança, que agora já não tinham nem mais a vontade de comer, ou seja, não tinha vontade de viver. Paulo então diz: olha, vocês deveriam ter me ouvido. E aqui eu digo para você nessa noite, ouça essa palavra, ouça o que os homens de Deus estão falando. Eu não entendo de cloroquina, hidrocloroquina, eu não entendo muito, eu não sou doutor, eu não sou médico, eu não entendo de política, eu não sou político, eu não sou candidato a nada. Mas nós entendemos daquele que fez todas as coisas.
entendemos das coisas espirituais. O versículo 22, Paulo disse: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. O apóstolo Paulo traz, inspirado por Deus, uma palavra que começa a resolver o problema. Não ia salvar o navio, mas o mais importante, ia salvar os corações, iam salvar as pessoas. E a palavra é ânimo no coração, um novo ânimo na vida. Os problemas à nossa volta começam a ser resolvidos aqui dentro de nós. Eles estavam desesperados, eles estavam sem vontade até mesmo de comer, estavam totalmente desesperados porque a esperança foi embora. Quem perde a esperança se desespera, mas agora ele diz: tenha bom ânimo. Como se animar numa situação como essa? E aqui está o grande princípio. Versículo 23, Paulo disse: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Um anjo de Deus, de quem eu sou, do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Enquanto todos estavam com as suas preocupações nos barcos, no barco, na tempestade, salvando o barco, e faz isso, o piloto faz aquilo, o apóstolo Paulo, o homem de Deus, estava servindo a Deus. Tem duas palavras aqui que são fundamentais. Ele disse: o Deus de quem eu sou. Essa expressão é muito forte naquele tempo, porque se você ler, por exemplo, a história de Jonas, eles disseram para Jonas, lá no livro de Jonas: invoca o seu Deus, o Deus que você tem. Era muito comum entre os marinheiros as tradições, as simpatias. Cada um tinha a sua divindade, cada um tinha a sua fé no Deus do vento, cada um tinha um Deus no qual ele tinha a sua maneira de prestar entendimento. Ele tinha Deus, mas aqui Paulo não tinha Deus, era Deus que tinha o apóstolo Paulo. Ele não disse: eu tenho um Deus, ele disse: Deus é quem me tem. Ele não disse: Deus é meu, ele disse: o Deus de quem eu sou. Ele pertencia a Deus. A vida dele estava com Deus. Ele não mandava em Deus, mas ele adorava a Deus, ele servia a Deus. E aqui eu te faço essa pergunta: você é de Deus? Ou você tem um Deus que você põe no bolso, que você põe no peito, que você guarda no bolso, que você põe na carteira? Qual é o seu Deus, o Deus que você tem? Agora a pergunta que eu te faço é: você é de Deus? Deus tem a sua vida? Por isso que nós falamos: entregue a sua vida para Deus, dê a sua vida para Deus, se entregue em Deus, seja totalmente de Deus. Quando nós nos damos a Deus, nos entregamos a Deus, passamos a ser dele. Nós não temos ele, ele é que nos tem, ele é que é o nosso dono. Que tremendo quando Paulo diz: o Deus de quem eu sou, a quem eu me entreguei. No tempo das dificuldades, dos desesperos, das aflições que estão à sua volta, você precisa ser de Deus, se entregar em Deus. Enquanto as pessoas não têm esperança, ouça em Deus. Enquanto as pessoas estão preocupadas com o barco, se vai ter prejuízo, se as armações vão ser jogadas fora, seja de Deus e sirva a Deus. Ele disse: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Ele servia a Deus no meio do barco, servia a Deus. Ele aprendeu a fazer isso quando estava lá preso no livro de Atos capítulo 16, sofrendo, sendo preso, algemado, encarcerado, ele totalmente acorrentado, depois de ter sido espancado, surrado, estava ali sendo vigiado, diz a Bíblia Sagrada. Mas à meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e adoravam a Deus, porque eles eram de Deus, e mesmo em meio à prisão, eles serviam a Deus. Deus entrou com livramento, e era a mesma situação agora. Não importava qual era a dificuldade, se era no fundo de uma prisão, ou se era agora em um navio no qual as pessoas não tinham esperança. Aqueles que estavam desesperados, Paulo não estava, porque ele era de Deus, e ele continuava servindo a Deus. Você continua servindo a Deus em meio a essa tempestade?
Você é de Deus, ama a Deus e serve a Deus. Sua vida é um instrumento nas mãos de Deus, de oração, de socorro, de ajuda ao próximo. Você continua servindo, glorificando a Deus, sendo fiel a Deus naquilo que você pode. Paulo disse: eu sou. Por isso Deus enviou um anjo. Eu digo para você, Deus tem o seu socorro, tem sua providência. Deus tem o seu cuidado, Deus tem o seu amparo. E diz o texto sagrado: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Deus está com você. Se você é de Deus, se você serve a Deus em meio às grandes tempestades, em toda e qualquer situação, Deus está contigo, Ele vai enviar o socorro. E então disse Paulo: não temas. E disse, o anjo disse, aliás, Paulo, não temas. É preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu a todos os quanto navegam contigo. Era a palavra que Paulo recebeu. Deus disse para Paulo: eu tenho um propósito para você. Você vai comparecer ainda perante César. Ainda tem uma missão, não chegou o seu fim. E por minha graça, e aqui significa, não é porque eles são bons, e na verdade tinham mais de 200 pessoas, e a maior parte eram na verdade prisioneiros também, você vai ver isso um pouco lá na frente. Mas Deus disse: por minha graça, não porque mereça, eu vou salvá-los também. E aqui eu te digo isso: se você é de Deus, se você serve a Deus, se você se mantém fiel a Deus, Deus vai entregar por misericórdia, vai salvar até aquele que não é inocente, até aquele que não merece, até aquele que tem realmente uma vida errada, até aquele que não conhece a Deus, por amor e por misericórdia da sua vida, porquanto você tem sido fiel a Ele. Deus tem um propósito ainda na sua vida, porque quando chegar o final do propósito, meu amado, aí não tem jeito. Paulo escapou de tudo isso, mas no final o imperador mandou cortar a cabeça dele, porque chegou o final dele. Ele disse: combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Acabou. Chega uma hora que acaba, chega a hora do fim, chega a hora que Deus chama. Mas enquanto Deus tem propósito, aqueles que são fiéis, Deus cuida dos seus. Deus entra com o livramento, se nele você confia, se você continua servindo. E é essa palavra, confiar. Ele disse: portanto, senhores, tenha bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Ele ouvia e ele confiava. Você confia que Deus vai te livrar? Você confia que Deus vai te socorrer? Você confia realmente que o Senhor, Ele é dono da sua vida? Você confia que Ele é poderoso para até mesmo te ressuscitar dentre os mortos? Você confia nele, você é dele, confia nele de todo o coração? Ora, meu amado, aquele que não poupou o seu único filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa confiança pelo fato de ser de Deus, confiar nesta palavra, confiar nessa misericórdia, porque é fato que tem pessoas que no meio dessa tempestade estão confiando em homens, mas confiem na palavra de Deus. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor disse: eu estou contigo. O Senhor disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você confia nessas palavras? Ou acha que elas são apenas enfeites aqui num livro antigo? Confia de verdade. Seja de Deus, sirva a Deus, seja fiel a Deus, tenha esperança em Deus, confie verdadeiramente em Deus, e pode ter certeza, os propósitos de Deus cumprirão sobre a sua vida, e Deus vai livrar até mesmo aquele que não é inocente, por amor e misericórdia de você. Confie em Deus. Vamos orar nesse instante. Talvez sua jornada tenha sido difícil, tenha sido de grande dificuldade, tem sido de lutas e tribulações, prejuízos estão sendo tomados, mas ainda tem esperança. Talvez na verdade a esperança para muitos já foi embora. Então mantenha a fé, mantenha a confiança do Deus de qual você é. Se a sua vida é realmente de Deus, continue confiando nele, vai dar certo. Deus vai entrar com providência, as coisas vão se resolver.
No fim vai dar tudo certo. Confia nesse socorro de Deus, confia na fidelidade de Deus, confia no amor de Deus, confia na palavra de Deus. Continue servindo a Deus, continue falando do amor de Deus, continue pregando a palavra de Deus, continue orando, continue amando a Deus, porque Deus é fiel. E estas palavras vão se cumprir sobre você. Ele é a resposta, Ele é a vida. Aonde você está? Feche os seus olhos e coloque a mão sobre o seu coração. Entregue todo o teu coração, confia nele e o mais Ele fará. Ah, Deus Todo-Poderoso, a nossa vida te pertence, nós não temos o Deus, nós somos do Senhor, Tu és, meu Deus, nós somos o Teu povo, nós somos ovelhas do Teu pastoreio, nós pertencemos a Ti, nossa vida foi entregue a Ti. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus eterno, acima de todas as coisas, acima de todo conhecimento humano, acima de toda força humana, acima, meu Deus, do que o homem pode imaginar ou fazer. O Senhor está acima de tudo e nós confiamos em Ti, servimos a Ti e a nossa esperança está em Ti, ó Deus eterno. Eu intercedo, clamo por cada um que me acompanha nesse instante, cada um que ouvirá esta mensagem, esta palavra de fé, no meio desta tempestade, das dificuldades e das tribulações, o Senhor entrará com providência. Livra, meu Deus, a casa do Teu Filho, meu Deus, por amor, por misericórdia, até mesmo aquele que não é inocente, mas por Tua graça, proteja, meu Deus, do mal, socorra, meu Deus, do mal, aquele que se entrega a Ti nesta noite, aquele que confia no Senhor nesta noite, aquele cujo coração está posto em Ti de maneira total e completa. Meu Deus, dê agora um novo ânimo, desperta o coração deste homem, desta mulher, desperta, meu Deus, o coração deste jovem, anima, meu Deus, com a Tua força, anima, meu Deus, com a Tua palavra, levanta, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Os Teus propósitos, eles não cairão por terra, a Tua palavra é fiel e verdadeira, todos os Teus propósitos se cumprirão, não há impossíveis para a Tua palavra, para os Teus propósitos, meu Deus. Fortaleça a vida deste homem, fortaleça a vida desta mulher, deste jovem, anima, meu Deus, o coração, alegra, meu Deus, esta alma, traga, meu Deus, agora novamente a esperança daquele que em Ti confia. Nós oramos, meu Deus, abençoamos esta vida, abençoamos esta casa, abençoamos esta família. Meu Deus, o Senhor está conosco. O Teu anjo, a Tua resposta, a Tua vitória, a Tua paz, seja sobre cada um, em o nome de Jesus, em nome de Jesus.